O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, e é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhes disse: Justo, aqui a palavra justo não é somente no aspecto técnico do direito, dar aquilo que é devido, pensamento ocidental, mas justo na Sagrada Escritura é aquele que é verdadeiramente temente a Deus, obedece a Deus, faz a vontade de Deus. Esse é justo. Veja a delicadeza de como José, sem compreender bem qual era o papel dele no acontecimento da gravidez de Maria, em segredo, para não difamá-la, para não expor Maria, ele se afastou. Mas Deus tinha um plano, e o demonstrou através do anjo. Quero que você cuide do meu filho, não temas receber Maria, obra do Espírito Santo. E de uma forma tão digna, tão discreta, um grande exemplo de homem honesto, corajoso, firme, cumpridor dos desígnios de Deus na sua vida, um exemplo de paternidade. Assim José cumpriu sua missão, acolheu sua esposa Maria e cuidou de Maria, de Jesus. Lembremos-nos que logo após o nascimento de Cristo, teve que levá-los para o Egito, protegendo-as. Papel do pai, proteger, cuidar da família, se dedicar à família, fidelidade à família. Esse é o exemplo de paternidade de São José. A igreja vê nele, então, um cuidador. Por isso nós chamamos de patrono da Santa Igreja. Também o nosso patriarca. Temos os grandes patriarcas do Antigo Testamento: Abraão, Jacó. No caso, nós temos Isaac, nós temos aqui José, tem o grande Moisés, mas para nós a figura de José é muito especial. E não no aspecto da geração, ele é da descendência de Davi, para cumprir a primeira leitura, que menciona a promessa divina, que o trono de Davi não será perdido. Isso se cumpre em Jesus, um reino que não terá fim, da descendência de Davi. Mas não somente no aspecto da geração, mas os aspectos mais difíceis da paternidade, da transmissão, do exemplo, transmitir a boa educação, boa formação. Gerar filhos não é assim tão complicado, né? Pelo contrário, fácil colocar filhos no mundo. Agora, ser pai,
ser mãe é o grande desafio, a grande missão de um homem que busca a Deus, uma mulher que busca fazer a vontade de Deus, ser pai e ser mãe, na boa educação, exemplo, proteção, amor. Isso é ser pai. De modo que tem muitos que não geram filhos, mas são pais pelo exemplo, pela dedicação, pela presença cuidadora. E outros que geraram e realmente não demonstram ter esse sentido correto, autêntico da paternidade. Deus escolheu José para que Jesus conhecesse como homem o consolo, o conforto de ter um pai dedicado, amoroso, presente, trabalhador. Isso Jesus teve. Na sua infância, adolescência, não sabemos. Parece que José, ele não presenciou o momento que Jesus certamente começou sua pregação. Morreu antes. Existem algumas tradições que falam desse momento. Mas o tempo que José esteve com Jesus, ensinando o ofício de artesão, o cuidado, a atenção de José para com a sua esposa, para com seu filho, foi mais do que suficiente para Jesus compreender o sentido, a importância da paternidade, ter essa presença na sua vida. Então, José, chamado justo, ele assim foi reconhecido pela Bíblia. Isso não é pouca coisa, ser reconhecido como justo na Bíblia. Por quê? Era um homem disponível, pronto a escutar a vontade de Deus. Não meus projetos pessoais, mas o que Deus quer na minha vida. Por isso ele é justo. Ele acolheu a vontade de Deus. Bom, caritativo. Amava a Deus e fazia a vontade de Deus, demonstrando esse amor no cuidado para com sua esposa, com o filho que ele tinha que cuidar. Ele escolheu, Deus, o Pai escolheu, para que o seu filho chamasse José de pai. Para mostrar o quanto Deus cuida de nós, e ele demonstra isso através do pai que ele escolheu para seu filho na terra, com toda a bondade, a discrição, a atenção, a honestidade. Então José encarna os traços de uma verdadeira paternidade, modelo para todos os pais, cheio de solicitude para com a esposa, para com o filho. Esse é um pai, um bom esposo, fiel, zeloso, preocupado com o bem da sua família, homem trabalhador, honesto, prudente, não deixando se levar pelos caprichos da mundanidade, os perigos do mundo, para um pai de família. Vícios, infidelidade, vaidade, esquece do seu compromisso de dar bom exemplo. Um pai, um esposo não maltrata, cuida, não usa da esposa, serve. Um exemplo que nos dá o próprio Jesus. E quando Paulo fala da relação do marido e da mulher, ele diz que o marido tem que fazer como Jesus, que deu a vida pela igreja, a esposa. Então não cabe em nenhum momento um tipo de machismo em que desrespeita, maltrata, violenta a esposa. Não.
o marido lava os pés da sua esposa. E a esposa respeita, cuida do marido. Porque a base da família é a mulher. A mulher tem uma força muito grande. É o sustentáculo do homem. Que é coisa mais importante. E muitas vezes, por causa de uma mentalidade hoje caprichosa do mundo atual, que, claro, devemos falar de igualdade de direitos, mas tira da mulher o seu papel tão importante na família. E o homem também esquece o seu papel com esse machismo bobo, sem sentido, que não tem lugar na sociedade. E nem o feminismo que tira da mulher o verdadeiro sentido da sua missão. O José, então, é esse homem íntegro que cuida da família. Como mulher, na sua integridade, é a base, sustentáculo da família. Ele cuidou da família Nazaré, José, como um pai. E aí demonstrou com seus gestos e ações quem é Deus. E Jesus pôde dizer e expressar isso, entendendo bem, com a parábola do filho pródigo. Porque ele viu em José o seu pai do céu, misericordioso, que acolhe, que busca, que espera o filho que se afasta, que não rejeita. Pelo contrário, cuida e resgata a dignidade dos seus filhos. A autoridade de José é uma autoridade discreta, não de um militar rigorista, rigoroso, com todo respeito aos militares, deve ter aqui alguns, né, imagino. Mas não é nesse sentido, mas principalmente com exemplo. Não é um militar de alta patente, mas como um homem que exerce sua autoridade servindo, dando exemplo, cuidando. Um bom pai que reconhece a contribuição da esposa, cuida, protege, respeita sua esposa e seus filhos, traz segurança psíquica e espiritual, porque os filhos veem no pai um bom exemplo. Muitos problemas de relação com Deus, chamamos de pai, é porque às vezes não tivemos pais que realmente se comprometeram com sua missão. Então projeta, infelizmente, né, Deus Pai, aquilo que eles não enxergaram, conseguiram ver na relação paterna. Por isso é preciso curar essa relação. Mesmo, porque também não podemos pensar, esperar perfeição. Nossos pais são seres humanos. Com certeza tiveram seus esforços, suas lutas. Saber perdoar, filhos perdoando os pais, pais perdoando os filhos, para curar das feridas, traumas do passado, que não adianta alimentar, mas pelo contrário, curar pelo perdão, pela compreensão. O dizer, te amo, pai, os pais também, porque num passado não muito distante, o gesto de carinho, de afeição, não era uma coisa que valorizada, mas sim carinho, afeição, cuidado, faz parte da relação humana entre pais e filhos. O exemplo de José, paciente, ajudando a amadurecer. Jesus vai, não tem a passagem que Jesus está no templo, e ele diz que ele, depois que ele foi encontrado, volta submisso, obediente aos pais. De modo que a família de Nazaré, para nós, sempre será um modelo de família. E hoje, na solenidade de São José, de modo especial, pedimos pelos pais que lutam e se esforçam para cuidar de sua família. Que o Senhor abençoe todos os pais aqui presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais.
que sejam como São José, solícitos, porque foram chamados por Deus a seguir um exemplo do pai que Deus escolheu para cuidar de seu filho, como ele sendo bons esposos e bons pais. Meus irmãos e irmãs, que o patriarca São José interceda por nossas famílias, podemos apresentar a ele nossas intenções, com certeza não será em vão, mas principalmente, empenhemo-nos em imitar seus exemplos e virtudes, para que nossas famílias sejam transformadas e resgatadas pela graça e a misericórdia de Deus. Assim seja.